Fala, trader, aqui é Diógenes. Olha só, nesse vídeo eu vou te falar de como que funciona a relação de tendência entre diversos períodos. Porque muitas vezes nós temos uma tendência que acontece em um período, mas ela não está acontecendo em outro. Então, uma coisa importante para a gente considerar é que quando a gente fala de tendência, nós sempre estamos falando de uma tendência em um período específico, ok? Então, quando nós falamos de que uma tendência, por exemplo, ela está acontecendo, a gente sempre está falando de um time frame, um período específico, e que não necessariamente esse período específico que nós estamos falando, por exemplo, do gráfico de 5 minutos, tenha alguma relação direta, ou que isso signifique como uma tendência universal do ativo. Tá? Uma tendência universal do ativo seria que nós olhássemos o gráfico daquele ativo através de qualquer perspectiva temporal e a gente conseguisse enxergar a mesma tendência. Isso não acontece. Então, nós podemos ter uma tendência de alta no gráfico de 5 minutos, como a gente tem aqui no AltaJPY, subiu, que na quarta-feira rompeu inclusive essa região de resistência, depois subiu, uma tendência aqui é terça, tá? Aqui subiu na quarta-feira, que foi ontem, e agora está subindo uma estrutura de alta na quinta. Mas se a gente olhar nesse mesmo ativo pelo gráfico de uma hora, a gente vai ver uma tendência também, porque é uma coincidência aqui, tá? Mas não necessariamente isso significa que no gráfico de uma hora ele vai estar subindo do mesmo jeito. É importante a gente conseguir fazer essa distinção entre o próprio conceito de tendência, em alguns casos, como aqui no AltaJPY, a gente pode ter uma confluência de uma tendência de alta no gráfico de uma hora com uma tendência de alta no gráfico de 5 minutos, tá? E até outros períodos. De forma geral, não existe, não tem a obrigação, né, de que porque está subindo no gráfico de 5 minutos, que esteja também subindo no gráfico de uma hora em outros períodos. É muito importante a gente conseguir entender isso. Ao Decade, por exemplo, temos uma tendência de alta, inclusive uma tendência recente, começou agora, não faz muito tempo. Vamos dar uma olhada no gráfico de uma hora, também uma tendência de alta, no gráfico diário, ele também rompeu aqui, mas aqui já temos uma estrutura de queda importante, rompeu agora essa região de resistência. A gente precisa entender que quando nós analisamos uma tendência, não necessariamente nós estamos falando da mesma situação de tendência em todos os períodos. E por que que isso é importante? Para que a gente possa juntar a informação de 2 ou 3 períodos. Muitas vezes, vamos desenhar um pouco, imagina que nós temos uma tendência de queda, tendência predominante de queda, beleza? Muito bem. Essa tendência está acontecendo, por exemplo, no gráfico de uma hora. Então o mercado está fazendo assim, ó, movimento de queda, retração, queda de novo, retração, queda de novo e assim por diante. Se nós pegarmos e olharmos para um período pequeno, por exemplo, se nós pegarmos esse período, olharmos para esse período através do gráfico de 5 minutos, né, a gente der um zoom aqui, talvez a gente consiga enxergar que esse movimento no gráfico de 5 minutos é uma tendência assim, ó. E a gente dá um zoom e a gente viu, né, priorizando aqui o movimento verde, ou o desenho verde, a gente olha, ó, o mercado tem uma tendência de alta. Mas a gente precisa entender que essa tendência de alta que nós vimos, ela pertence ao gráfico de 5 minutos. E às vezes, e aqui está uma coisa muito interessante, porque nós podemos muitas vezes operar a favor da tendência do gráfico de 5 minutos e contra a tendência do gráfico de uma hora. Ou nós podemos operar o final da tendência do gráfico de 5 minutos a favor da tendência no gráfico de uma hora. Quando a gente consegue entender e procurar essas informações, fica muito, muito legal, tá? Porque a gente começa a ter uma ideia daquela coisa, aquela palavra bonita que muita gente usa, né? Mas que nem todo mundo entende, chamada de contexto. Ou seja, o que que é o contexto? Contexto nada mais é do que entender em que situação uma determinada, enfim, um determinado evento está acontecendo. Então, nós temos um evento de uma tendência de alta no gráfico de 5 minutos, e a gente precisa entender como que esse evento do M5 se relaciona com um período maior e com um período menor. Entender como que a gente vai escolher priorizar, talvez, né, uma determinada direção, ou, que aí é uma coisa muito legal também,
nós procurarmos uma situação para combinar o movimento, né, do M5 com o do gráfico de uma hora através dessa visão de contexto. Vamos pegar aqui, eu acho que o EURUSD, deixa eu ver, dar uma olhada, o EuroCAD, talvez ele esteja em uma situação que a gente consegue ver isso. Deixa eu ver aqui o gráfico de uma hora. Gráfico diário, o que está acontecendo no gráfico diário? Olha só, temos esse movimento de queda aqui, ó. Temos esse movimento de queda que se equiparou a esse movimento de alta, ok? Então temos aqui fundos do mesmo nível. Quando a gente olha pelo gráfico de uma hora, a gente vê uma tendência de alta, mas já nem tão forte assim também, né? Porque basicamente tem uma região de resistência por aqui. O que que isso tem a ver? Bom, veja bem, nós podemos operar no gráfico de uma hora, o rompimento dessa tendência de uma hora, por exemplo, a favor desse movimento predominante, esse de queda aqui mais recente no EuroCAD. Se nós olharmos para o mercado, entendermos o mercado através desta perspectiva, ó, o mercado fez um movimento de queda importante, voltou agora, e a gente olha para isso aqui no gráfico diário, isso aqui é do D1, tá? E a gente desce para o gráfico de uma hora e vai entendendo isso. Bom, agora eu vou esperar a quebra dessa estrutura no gráfico de uma hora para pensar em possível venda, juntando as informações do gráfico de uma hora com a informação do gráfico diário. E isso pode acontecer em qualquer período. Se nós quisermos avançar um pouco mais, a gente pode, inclusive, né, aumentar aqui, dar uma atenção a esse movimento de alta no EuroCAD, e a gente pode entrar aqui no gráfico de 5 minutos e, da mesma forma, traçar uma FIBO aqui, por exemplo, e falar assim, olha, eu quero negociar o rompimento desta linha de tendência de alta no gráfico de 5 minutos a favor de uma direção do gráfico de uma hora que está a favor de uma direção do gráfico diário. Então, nós podemos fazer isso em camadas, tá? É aquela coisa assim, né? Você tem uma imagem grande, beleza. E aí você tem uma outra imagem menor dentro dessa imagem grande, e aí você tem uma outra imagem menor dentro dessa imagem interior, e você tem uma outra imagem menor, e você tem uma outra imagem menor, tá? Então você começa do grande, do gráfico diário, por exemplo, e você vai fazendo zoom até você chegar no detalhe daquilo que você quer. Entendendo que, apesar de eu estar negociando, por exemplo, o desenho amarelo aqui, tá? Ele faz parte de um todo e ele está conectado com esse todo. Então, o amarelo é a teoria dos conjuntos da matemática, né? O amarelo, ele está contido, né, no preto. O preto está contido no vermelho, o vermelho está contido no verde, o verde está contido no azul. Então, exatamente essa é a visão de contexto. Eu consegui dar esse zoom e falar assim, olha, eu quero negociar isso aqui, mas eu não descartar, essa é a ideia do contexto, tá? Quero negociar esse amarelo, mas mesmo assim, eu não vou descartar, né, a compreensão de que o amarelo ele está contido dentro de um outro cenário maior. E mais ainda, eu entender como que esse amarelo aqui, né, ele se conecta o preto, que se conecta com o vermelho, que se conecta com o verde, que se conecta com o azul. E alguma coisa que acontece no amarelo aqui, pequenininho, ele vai aparecer de alguma forma em efeito cascata até chegar lá no azul. Essa é a ideia de nós termos, fazermos uma análise de diversos time frames, né? Diversos períodos aí, entendendo essa correlação, tá? E a gente pode continuar descendo, chegar até, por exemplo, no gráfico de 1 minuto. Eu tenho, então, aqui no gráfico de 1 minuto, eu posso, inclusive, traçar essa linha de tendência de alta e querer negociar no rompimento dessa linha de tendência de alta. No gráfico de 1 minuto. É claro que eu não recomendo aí você chegar até no 1 minuto, tá? Ele tá distante do gráfico de uma hora, mas a ideia é exatamente essa, tá? Você pode
escalonando, né? Imagina que você esteja priorizando esse movimento de queda aqui no gráfico diário. Você baixa para o gráfico de 4 horas, consegue enxergar, baixa para o gráfico de 1 hora, baixa para o gráfico de 15 minutos, por exemplo, baixa por 5 minutos, 2 minutos, até chegar lá no 1 minuto. E aí você pode falar assim, olha, então se ele romper essa linha de tendência, é claro que aqui você tem que ter uma precisão bem grande, tá? Para você conseguir acertar isso de forma eficiente, por causa que o mercado também tem ruído, mas você pode olhar, bom, eu quero então ver o rompimento dessa linha de tendência de alta, né, para aproveitar esses pequenos movimentos enquanto ele se desloca até a próxima linha e assim por diante. Gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Te ajudou de alguma forma? Deixa seu like, se inscreve no canal. Amanhã nós temos vídeo novo. Um forte abraço, fica com Deus e até mais.